Oi, Maurício. Esperando um tempinho para as pessoas se conectarem, para a gente começar. Boa noite, gente. Oi, Rogério, Eli, Igor, Catarina, lindeza. Tudo bem? Eu abro a live e já fico esperando você conectar, né? Se não conectar, tem alguma coisa errada. Hoje tive que colocar fone, porque tá uma barulheira aqui ao redor de casa. É o horário de entrega de mototáxi, igual a gente estava conversando agora há pouco. Eita, deu uma pausadinha no vídeo. Só vou esperar o pessoal conectar, eu já começo com o tema e na sequência eu já chamo a Dejanira, que já tá aqui com a gente. Oi, Otília. Delícia te ver aqui. Tina. Pessoal, vou começando, porque como a gente sabe, quase todos os domingos a gente dá tchau no último segundo, né? Se o tchau não é cortado, porque nós gostamos de conversar e acaba sempre extrapolando. Uma hora é um tempo bem apertadinho. Oi, Adelina. Então, quero agradecer desde já vocês que estão se conectando, que estão aqui com a gente de novo. Parabenizar as mães, né, pelo dia. E agradecer por mesmo em um dia tão especial vocês estarem aqui conectados para nós discutirmos um tema que é técnico, que é específico. Cateterismo vesical de permanência é algo tão comum na prática da equipe de saúde e tantas vezes a conexão da internet hoje está meio ruim. Então, nós temos todos os dias contato com pacientes em uso de catéter vesical. E talvez tenhamos um pouco de consciência a respeito dos riscos de uso desse dispositivo, né, desse equipamento, enfim. E por termos o tema durante a graduação de forma bem enfática na questão de asepsia da técnica, de antisepsia e de alguns cuidados, nós acabamos nos sentindo seguros o suficiente para tocar esse procedimento ao longo da vida profissional. Oi, Anelma, sim, catéter vesical de permanência é o tema de hoje. Eu não sei fixar, gente, o tema, desculpa. Eu descobrirei para as próximas lives. Então, nós acabamos nos acostumando com o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa formação e acabamos muitas vezes não lançando mão de atualizações, de recomendações, de guidelines, de diretrizes, enfim. E isso coloca os pacientes em um risco, primeiro, de infecção. Tô vendo que o meu vídeo tá pausando o tempo todo, desculpa. Realmente, assim, é a internet que eu uso toda semana, mas hoje tá pior, não sei se é o horário. Então tudo bem, Rogério? Que bom te ver aqui também. Banalizando e expondo pacientes a risco de infecção do trato urinário, que é a complicação mais comum desse procedimento, e também de disfunções miccionais, pelo uso inadequado do balonete, pelo uso inadequado do calibre do catéter, pela fixação inadequada do catéter. Sim, Anelma, nesse momento nós estamos, muitas pessoas que não tinham contato com esse procedimento com frequência acabam voltando a ter, por se verem obrigados a voltarem à assistência direta, muitas vezes em unidade de terapia intensiva. Nós temos visto isso com bastante frequência entre nós especialistas em estomaterapia, né? Porque muitas vezes nós coordenamos comissões ou tocamos ambulatório que não estão em funcionamento normal nesse período de pandemia. Então, acabamos tendo contato... Tá travado agora, gente? Vocês estão me ouvindo normal? Só me deem um sinalzinho se vocês estão ouvindo.
Eu vou tentar mudar de lugar. Ah, tá bom, então tá certo. Porque algumas pessoas perguntaram se eu fico insegura, continuo falando ou não. Então, para discutir esse tema, nós, do Instituto Fluir, convidamos uma pessoa que, como eu falei nos posts, é mais que especialista. Então, ela é a minha segurança para a discussão de cateterismo vesical de permanência, que é a enfermeira Dejanira Reganin. Ela é especialista em prevenção de infecção do trato urinário do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo. Como se fosse necessário dizer onde é o Einstein, né? Todos sabemos. E ela tem uma experiência vasta nesse controle de complicações, na prevenção de complicações, inclusive atingindo por um período taxa zero de infecção. Sabemos o quanto isso é difícil. Então, a Dejanira, com muita generosidade, aceitou esse convite para esse bate-papo hoje. Vou conectar com ela, então, e a gente já começa. Vai ser ótimo. Falei que eu estou super ansiosa para essa conversa. Oi, Gi. Oi, todo mundo, Oi, gente. Dejanira. Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com você e com todo mundo que é interessado por esse tema, que eu gosto muito. Sim, sabemos, né, amiga? Sabemos. Vamos tirar Dejanira, dúvida do pessoal. obrigada por ter Obrigada a aceito o você, Gi. Obrigada a convite. Estou você. bem feliz mesmo com essa Eu oportunidade de também. discutir esse tema com você. Então, acho que a gente pode começar, Dejanira, com você Vamos. contando um pouquinho a respeito da tua trajetória profissional até você Tá. chegar a atuar como especialista em prevenção de infecção do trato urinário no Einstein. Perfeito, Gi. Eu me formei em 2002 e aí eu fiquei na assistência em unidade de terapia intensiva até 2012. Em 2008 eu fiz uma pós-graduação em infecto, né? E a minha Aham. tese na época era a prevenção de infecção urinária associada a catéter vesical. Então eu li muito sobre o tema, desenvolvi um Uhum. trabalho educativo no Hospital do Rim, é um dos hospitais que mais faz transplante de rim no mundo. E a gente Uhum. desenvolveu toda uma prática educativa lá para redução de ITU. E depois de alguns anos, o Einstein estava com um problema de um número um pouco maior do que o esperado de infecções urinárias na nossa UTI. E eu fui chamada para opinar, né? Se eu tinha alguma coisa que pudesse melhorar. Eu disse, tem várias coisas que a gente pode investir aí, principalmente em educação. E aí eu vim para o dia, eu era do noturno, vim para o dia, isso foi em 2013, e comecei a trabalhar basicamente com educação das equipes de enfermagem. Treinamento na passagem do catéter, comecei a perceber que tinha muita dúvida, né? Criei um Uhum. time de passagem de catéter, então era só esse time extremamente capacitado que fazia a inserção de catéter. Nesse time, na época, tinha técnicos e enfermeiros, a gente ainda não tinha resolução do COFEM, né, que só o Uhum. enfermeiro pode passar catéter. E aí, em um ano, a gente reduziu 57% a nossa taxa de infecção em todo o Não. hospital. Foi quase 60%. O que aconteceu foi que em 2016 teve a resolução do COFEM, que é só o enfermeiro que é o responsável pela passagem do catéter vesical, e aí muitos enfermeiros que não praticavam, né, não tinham mais essa rotina no dia a dia, voltaram a passar o catéter, e a gente teve um ano muito ruim em 2016, que foi um aumento das infecções. Então eu voltei com todos os treinamentos agora voltado para todos os enfermeiros da instituição, né? A gente não podia mais ter o time. Todos os enfermeiros foram capacitados. Em 2017 a gente reduziu drasticamente e a gente ficou 2018 e 2019, foram 22 meses, quase 2 anos, com zero infecção urinária na nossa UTI. Né? Todo o Uhum. hospital teve uma redução drástica na taxa de infecção. Então Uhum. foi bem interessante essa redução que a gente No- conseguiu. Nossa, bem interessante a sua colocação, que a gente consegue perceber que não existe apenas uma estratégia possível, né, Dejanira? Porque vocês trabalharam Não, com um Gi, time e deu super certo. sim, Baixou sim, 60%, quase sessenta por sim, cento da sim, sim. taxa.
Aí vocês se viram diante de uma mudança importante, um aumento Uhum. da taxa, porque enfermeiros voltaram para a prática desse Isso. procedimento. E aí, diante dessa mudança de cenário, vocês conseguiram novamente pensar em uma estratégia que foi capacitar, então, todos os enfermeiros e conseguiram Isso. uma resolução ainda melhor, né? Que foi ficar com taxa Sim, zero por um período longo de quase 2 anos. isso mesmo, Então, Gi. No ano passado, o ano todo, nós tivemos 4 infecções no hospital todo, né? Foram quatro uhum, infecções no ano todo. Esse ano a gente quer zero. uhum, Não sei agora como vai ficar com essa história de toda essa pandemia, né? Mas a gente vem buscando zero, tá? Que a gente acredita sim. que vai ser possível. Sim. E essas taxas das quais você está falando são referentes à internação ou incluem internação e ambulatórios? Inclui internação, Uhum, ambulatórios não. São todas, eu digo, 4 ITUs associadas a catéter vesical, que a gente teve no hospital. uhum. Então, a gente É, eu monitora digo, isso. existem pacientes em uso de catéter vesical de permanência que acompanham em algum ambulatório específico no Einstein Tem, ou mas não? esses não entram Não no entram. nosso dashboard. Não, não entram. Só os pacientes Entendi. internados mesmo. Só os Uhum. internados. E aí, deixa eu Então, só finalizar. E aí, claro. eu acabei, eu atuava basicamente na UTI semi-intensivas, mas aí houve uma demanda por todo o hospital. Então, eu fui promovida a especialista e hoje a minha atuação é em todo o hospital, nas unidades externas, inclusive do Einstein, e mais os hospitais que o Einstein faz gestão, que é o Boi-Mirim, o Santa Catarina, o Hospital Orion de Goiânia. Então, eu sou suporte para todas essas instituições no que se refere a cuidados com catéter. Em 2014, a gente também começou a utilizar ultrassom vesical, e isso também ajudou a derrubar nossas taxas, porque a gente passa o catéter depois de fazer ultrassom e confirmar se há urina na bexiga ou não, né? Isso ajudou muito. Uhum. Então, se você me perguntar o que foi que conseguiu reduzir a taxa. Eu não sei, foram várias medidas, né? Mas basicamente a educação da equipe, Gi. A educação da Uhum. equipe, a conscientização, né? A higiene das mãos e uma série de coisinhas que a gente Sim. trabalhou com a equipe. Muito legal, Dejanira. E então aqui, para quem está assistindo, a gente já consegue ter a visão de que existem estratégias de acordo com as possibilidades do teu serviço. Se é Sim, sim, possível criar um time para cateterização, isso é uma estratégia efetiva, testada e com ótimos sim, resultados. Se não é isso possível, mesmo. se quem passa o catéter é o enfermeiro de todas as unidades de internação, existe também a possibilidade de fazer a capacitação dessa equipe, como eles fizeram, e também chegar em taxas ótimas em relação à prevenção das complicações, né, Dejanira? Isso Então, mesmo, a Gi. Dejanira falou sobre. Oi? Isso mesmo. E às vezes as pessoas me falam, mas é fácil trabalhar no Einstein, porque lá vocês têm todo o melhor material. Mas o grande investimento foi no ser humano mesmo, sabe? Na educação da equipe. Então, qualquer hospital consegue reduzir infecção. Tanto que o Einstein tem um projeto com o Ministério da Saúde, o PROAD, e a gente visita UTIs por todo o Brasil, dando suporte para redução de infecção, né? De PAV, de infecção de corrente sanguínea de Itu. Eu sou a referência em Itu. E a gente conseguiu reduzir, antes, a ideia era reduzir em 50% a taxa de infecção urinária em 3 anos. Em 2 anos a gente já conseguiu reduzir mais que 50%. E são todas UTIs do SUS. Né? Então a gente conseguiu, sem mudar nada, não precisa usar o catéter impregnado com antibiótico, não precisa utilizar a melhor bolsa coletora do planeta, mas medidas simples que a gente vai comentar aqui com o pessoal. Sim, perfeito. Só para o pessoal ficar tranquilo, eu fiz uma lista de itens a respeito do procedimento em si e também da manutenção do catéter vesical de permanência até a sua retirada, para fazer um bate-bola mesmo com a Dejanira Uhum. em relação a cada um dos temas. A gente está introduzindo para entender um pouquinho a experiência dela. Essa colocação de que não é só no Einstein que é possível é muito importante, porque muita gente tem mesmo essa visão, mas ela trabalha no Einstein, então lá é possível. O que ela fez lá é possível fazer em qualquer hospital e ela está trazendo a experiência dessa assessoria para hospitais públicos e também com bons resultados.
Ela comentou a respeito do ultrassom também, a gente vai falar de outras formas de fazer teste de resíduo um pouquinho mais para frente. Eu acho que a gente pode já partir para alguns pontos específicos. O pessoal está perguntando em relação a lubrificante, mas eu gostaria, antes de a gente falar a respeito de pontos mais específicos da cateterização, assim, do procedimento, em que casos vocês indicam passar e manter o catéter, Dejanira? Tá, Gi, a gente obedece, né, às recomendações do CDC. Então, são Uhum. basicamente 7 situações que a gente recomenda a utilização do catéter. Aquele paciente que tem retenção urinária, que não é gerenciável por cateterismo de alívio, né, então aquele paciente que tem uma uretra tortuosa, que já teve falso trajeto, paciente que usa anticoagulante, um paciente que se agita demais, enfim, não é possível recomendar o cateterismo de alívio, catéter de demora, nesse caso do paciente que faz retenção, que não consegue esvaziar a bexiga. Uma segunda indicação é no paciente cirúrgico, né, aquele paciente que vai passar por uma cirurgia, mas não são todas as cirurgias que são necessárias, em geral as cirurgias mais longas, que vão receber volume, né, que precisa gerenciar o volume, e a retirada no pós-cirúrgico o mais rápido possível. Uma terceira indicação naqueles pacientes que têm feridas sacrais ou perineais e você está fazendo o tratamento com placas ou com VAC, que são pacientes onde a urina vai atrapalhar a cicatrização dessas feridas, então há a indicação de utilização do catéter, até melhora da condição dessa pele. A gente também tem indicação quando o paciente tem uma hematúria e precisa fazer uma irrigação, porque vai acumular coágulos dentro da bexiga e o paciente não vai conseguir urinar, então a irrigação no caso de hematúria. No paciente que está em cuidados paliativos, então muitas vezes esses pacientes estão recebendo sedação, é um paciente com prognóstico fechado e eu tenho que evitar, né, procedimentos que gerem dor, que gerem desconforto na família, então a gente acaba deixando esse paciente em cuidado paliativo com o catéter. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Foram 7 já? Catéter, Eu acho que cirúrgico. as do CDC são essas mesmo, né? Isso. E o paciente grave, né? O paciente grave que está internado numa UTI, que precisa do monitoramento rigoroso do débito. Não dá para você. Uhum. Mesmo às vezes ele não está grave, às vezes é uma gestante que está recebendo sulfato de magnésio, porque está né, com síndrome HELP ou alguma coisa assim, e aí ela precisa de um controle rigoroso do débito urinário. Então, nesses casos, o paciente tem a indicação do catéter. Acho que eu não esqueci Sim. nenhum. Esse guideline do CDC ainda é o de 2009, né? Que seria Isso, a gente não tem. republicado em Isso. 2019 e que acabou não saindo. É Isso. esse mesmo, né? Esse mesmo, esse Sim. mesmo. E na A prática gente a gente pode. vê que é isso mesmo, né, Gi? Não, Sim, não tem. sim. Esporadicamente tem um paciente ou outro que está com cateter peridural, recebendo opioide e faz retenção, aí ele vai entrar lá no grupo de retenção urinária, né? Então Sim, ele sim. acaba ficando com o catéter. Tô falando da referência só porque a gente pode compartilhar mesmo com as pessoas Sim, que sim, participam do grupo do Telegram, por exemplo, que é onde a gente consegue compartilhar material, e é esse que eu tenho usado também sim, sim. para o ambulatório, que eu tenho utilizado para aulas. Eu Mas estou quando você esperando o entra, europeu. pois Estou esperando o é. europeu, né? Mas está difícil de sair, né? Sim, então, eu utilizo também o CDC de 2009 e nove e o da Associação Europeia de Enfermagem Urológica de 2013, que daí não é tão voltado para a prevenção de infecção, mas do procedimento em Isso. si, Cuidados em geral. complicações relacionadas à disfunção miccional, lesões de Sim, pele ou do meato uretral, né? Mas a gente sim. pode compartilhar esse material no grupo do Telegram, então vocês que estão assistindo, se ainda não estão no grupo, na nossa bio tem um link. Se você clica no link, você está automaticamente no grupo. É um grupo que só nós do Fluir postamos. Então você pode ter acesso a material complementar de posts que nós fazemos e indicamos referências. Então nós compartilhamos lá e podemos colocar esse guideline do CDC, que é o que nós utilizamos ainda. Em relação às indicações que a Dejanira estava colocando, vale lembrar que para homens com feridas perineais ou sacrais, ainda temos a opção de utilização do catéter externo, né?
Sim. que é conhecido por Urupen, que é um nome comercial, então o catéter externo, coletor externo, que existe diversas tecnologias mais inovadoras atualmente, com menos risco de fazer lesão de pele, que pode substituir a cateterização vesical, caso o paciente não tenha resíduo. É claro que se Gi, deixa for eu te uma... mostrar uma coisa. E para Sim. mulher, por acaso eu tenho um aqui que eu trouxe do hospital. Para mulher, a gente já tem também um dispositivo externo, tá? A gente está testando lá. Ah, Deixa eu ver se eu vou que conseguir mostrar. maravilhoso! Essa é a notícia do século. Isso. Ele chama PeerWeek. Quem está trazendo para o Brasil é a BD, tá? Vê se dá para enxergar. PeerWeek. Quem está Aham. trazendo para o Brasil é a BD e ele vai ficar encaixado entre os grandes lábios, né? Essa parte mais fofa aqui, e ele fica conectado num sistema de aspiração contínua. Então, qualquer Uau! urina que sair pelo meato vai ser aspirado por um frasco. Então, não vai molhar a roupa do paciente, não vai molhar o curativo. A gente está testando. Ele parece ser duro, mas ele é bem fofo. Aqui embaixo é o sistema de aspiração, tá vendo? Aham. E nós testamos já com sucesso em alguns pacientes lá na UTI. Ao contrário do que parece, ele não incomoda tanto. É como um absorvente, mais ou menos, a gente já sabe, né, como é a sensação de estar com o absorvente. E então, uma outra alternativa para coleta de urina e proteção de pele para mulheres, tá? A minha Então, cara de uau! eu não tinha te mostrado? Não. Por Até acaso eu tinha um aqui. eu tenho uma colega, uma amiga de São Paulo que trabalha na BD e ela tinha me falado da possibilidade de esse dispositivo vir, mas eu não sabia que já estava sendo testado Chegou. aqui, não. Essa Muito caixa, eu legal. recebi uma caixa que veio direto dos Estados Unidos. Assim que receberam o registro da Anvisa, eles me mandaram uma caixa para testar. E a gente está testando lá no Einstein e gostamos muito, viu? A equipe gostou muito, muito. Esses pacientes que Nossa, recebem lá, urinam demais, é há muito legal. quanto tempo nós falamos, né, que a mulher precisa de Sim, uma sim, sim, forma de sim. coletar sem invadir, né? Se ela não tem resíduo, Isso, não tem indicação por resíduo de cateterismo, porque o homem sempre teve essa vantagem, né? sim, Então, sim. nossa, muito legal. Gente, Agora tem só que ser mulher. dizendo que não temos nenhum conflito de interesse, nem Dejanira, nem eu, temos Ah, nenhuma não, relação com a gente, BD não. ou Não, qualquer. não, A não, gente está não. aqui mesmo num bate-papo Isso, e isso. muito legal compartilhar essas inovações com vocês. Então, legal em relação à indicação. Então, agora pode ser que em pouco tempo deixe de ser indicação para tratamento de lesões Sim, perineais ou sacrais, caso tenhamos acesso, né? Caso tenhamos amplo sim. acesso. E não é aplicável, claro, em lesões que são mais genitais, ou Não, não. coletor Ele tem externo, por algumas exemplo, né? contraindicações. Outras contraindicações Sim. é magreza extrema, obesidade Uhum. extrema, Uhum. e lesões genitais. Menstruada, né? Mulher menstruada fica mais difícil, porque aí você tem que trocar Sim, com porque uma. daí. E aí E você deve ter troca a risco cada de oito fazer horas. coágulo também, né? De... Obstrói. Sim. Então, ok, em relação à indicação, a minha experiência de ambulatório, nós tentamos sempre cateterismo intermitente limpo, né, para o paciente no domicílio. Lembrando que vale cateterismo intermitente limpo se o paciente tem condição, motivação, cognição para fazer o cateterismo intermitente limpo. Então, às vezes a gente se perde um pouco na forçação de barra mesmo, sabe? Eu percebo muita gente defendendo de um jeito insano que não, o paciente tem que usar o cateterismo intermitente Sim, limpo. sim. É melhor para ele. Então, isso é melhor para ele, mas o que a gente precisa entender como profissional é que a escolha é dele. Ele tem que Sim. saber que é a melhor opção, que o risco de lesão da uretra é menor, que o risco de disfunção miccional posterior é menor, que o risco de infecção é menor. Porém, se ele não quer, se ele não consegue, se ele não tem um cuidador que Exato. consiga, pode ser uma indicação de manter o catéter de permanência. Eu já precisei. Assim, eu tenho ambulatório desde 2014. Nesses anos todos, eu precisei colocar catéter de permanência em 4 pacientes que disseram não aguento mais, eu não aguento mais cateterismo intermitente, eu não estou conseguindo e de se lesionar na tentativa de cateterização, mesmo com catéteres específicos.
Então, lembrar que paciente em primeiro lugar, ele decide sobre a vida dele, né? Exato, Gi. A nossa função, a nossa missão ali é mostrar com a maior clareza Orientar. possível o que é melhor. Aham. Isso mesmo. Então, é possível que em ambulatórios, quando deveríamos ter só pacientes com cateterismo intermitente limpo, tenhamos que pensar no catéter de permanência, porque pensem sempre que Sim, pior é sempre o resíduo. Resíduo isso. pós-miccional é risco de infecção recorrente, Insuficiência é renal. risco de refluxo da urina da bexiga para os rins e até insuficiência renal. Então, sempre pior o resíduo. O catéter é ruim? Tem risco? Tem. Mas resíduo e distensão vesical é sempre o pior cenário. Falando da inserção, ou antes da inserção, a escolha do catéter, Dejanira, calibre de catéter e material do catéter. Como que vocês trabalham? Gi, calibre, o que a maior parte dos guidelines recomenda é que a utilização do menor calibre possível. Uhum, Se você for pensar no menor calibre possível para um adulto, seria um calibre 12. Só que o uhum, que eu vejo na prática, o calibre 12 não drena com a velocidade e com a eficácia que a gente precisa no paciente grave. uhum, Então, a gente utiliza o 14 e o 16, tá? Para uhum, quem não sabe, o número, quanto maior, mais calibroso. Quanto mais uhum, calibroso, mais agressão, né, à uretra. Então, a gente recomenda o 14 e o 16. A gente criou agora um uhum, protocolo para os homens com mais de 50 anos, que tem algum problema de próstata, é, risco para falso trajeto, a gente já parte para o 18 prostático. A gente importou, não tem no Brasil esse catéter, é incrível, uma tecnologia que já existe, relativamente simples. É um catéter que tem uma pontinha Tiemann, Sim. é uma isso, é uma pontinha arredondada. A gente trouxe dos Estados Unidos uma caixa e a gente está recomendando. A passagem é muito mais fácil. Uhum, Essa esferazinha é flexível que tem na ponta do catéter. Então, para esses pacientes, a gente indica o 16 ou 18, uhum, é, porque depois de muito conversar com os urologistas, eles me convenceram que esses catéteres mais calibrosos, eles não fazem a dobra, né? Então, às vezes você vai passando o catéter, tem uma resistência, uma estenose, o catéter dobra. E aí sim, você acha que introduziu ele inteiro, insufla o cuff e o cuff está dentro da uretra. Esses sim. catéter mais calibrosos, eles não conseguem dobrar dentro da uretra, não comporta, a uretra não comporta ele dobrado justamente porque ele é calibroso. Então, nos Uhum, pacientes com problemas prostáticos, a gente acaba passando o 16 ou 18, eu já vou muitas vezes para o 18, uso 2 tubos de xilocaína e um catéter 18 para garantir o sucesso. Então, o uhum, calibre mais fino possível, né? Desde que uhum, atenda a necessidade. Não adianta também eu passar um catéter muito fino num paciente com uma anel bexiga, porque tem uhum. muito Produção muco, de tem muco. debris, isso. E aí Aham, acaba ocluindo. Então, nesses pacientes, às vezes eu tenho que passar um catéter mais calibroso. Mas sim, pensar que muito calibroso ele vai ser traumático. sim. E pode fazer erosão esfincteriana. Isso mesmo, isso mesmo. Nós fizemos um post há algumas semanas atrás trazendo a recomendação da diretriz da Associação Europeia de Enfermagem Urológica. E essa diretriz reforça isso que a Dejanira está colocando. É o menor calibre possível para resolver aquela situação que você está vivenciando. Então, se você precisa de uma drenagem de volume em um tempo curto, Uhum. você precisa de um calibre um pouco maior. Se tem presença de depósito já na urina, se a urina já está turva, ou se tem sangramento, tem hematúria, pode fazer coágulo, você opta por maior, por mais calibrosos. Porém, se é urina clara, se é para uma drenagem cotidiana, por exemplo, o paciente está com o catéter em vivência domiciliar, é para uma Uhum. produção cotidiana da ingestão de água dele. Se não está fazendo infecção recorrente, se não tem hematúria, o 14 é um bom calibre, né? 12 realmente para catéter de permanência acaba sendo Estreito. difícil de drenar o volume para um adulto, né? Isso Mas a mesmo. E o hospital recomendação é é começar no 12, né? isso mesmo. Os europeus são mais agressivos, os guidelines deles já vão direto para 16 e 18. Aqui no hospital a gente usa o 14 sem problema.
Aham. Dificilmente tem problema de obstrução. Só o paciente que a gente sabe que é bloqueador, aquele paciente que urina cristais, que você percebe aquela Sim, areia no fundo da bolsa, esses pacientes a gente já sabe e acaba passando mais calibroso, porque vai obstruir também. sim. E aqui a gente tem a experiência de utilizar 12 no ambulatório para quem está em substituição de cateterismo intermitente limpo, mas só de silicone, porque a gente percebe que o catéter de silicone tem uma Sim, luz maior, embora o sim, sim. calibre externo seja o mesmo, ele é mais, a luz é mais Isso aberta, né? Então mesmo. ele drena melhor. E Isso além mesmo. disso, o catéter de silicone não permite incrustação. Então, o Isso. catéter de látex, conforme os dias vão passando, ele vai tendo formação de biofilme e incrustação dos depósitos. Então, ele vai Exatamente. obstruir, é fato, Sim, né? E aqui sim. acho que a gente pode chegar na discussão de período de troca, porque não tem Tá. uma recomendação de dias, né? Não, Como que vocês fazem? a maior parte dos guidelines não implemente rotina para troca de catéter. Então, aqui Uhum, no hospital, a gente não tem uma rotina de troca de catéter. Alguns urologistas têm o hábito de trocar mensalmente nos pacientes que usam cronicamente. Então, a gente acaba fazendo essa troca, tá? Eu até gosto de trocas mensais, porque o catéter, quando você retira, você já vê que é cheio de sujidade grudada no já vai balão, é um catéter que obstruir. já está numa situação muito ruim mesmo. Então, Uhum, a gente faz trocas mensais quando a equipe médica solicita. Quando é paciente que a gente sabe que colonizam muito fácil, a gente acaba trocando, mas não existe uma recomendação de troca. uhum. É, então, é meio que à la carte. Tem médicos que querem que troque a cada 15 dias. A gente conversa um pouco, e aí fala, não, esse paciente tem tudo de repetição, eu quero que troque, a gente acaba fazendo. Então, mais uma Sim. recomendação oficial e fortemente recomendada, não encontrei até hoje. Sim, a recomendação é trocar se tiver obstrução, né? Se Sim, não está drenando bem a urina, tem que trocar. sim, Se começou a ter depósito na conexão, é porque vai obstruir. Então tá na hora de trocar sim, também. sim. Se Presença de houver infecção desconexão, né? visível, desconexão. Então, no ambulatório, não tem como a gente não definir para o paciente quando ele volta para a troca. Então, o que a gente observa? Que em mais ou menos 3 semanas o catéter de látex vai obstruir, porque como ele faz a incrustação, ele acaba obstruindo antes. Então, nós mantemos um período de troca de 3 semanas para catéter de látex e para 2 meses para catéter de silicone. E o de silicone, em 2 meses, não está obstruído ainda. A gente troca Claro. porque é uma possibilidade, mas não por recomendação. A gente acabou adotando esse protocolo porque não tem como, né, dizer para o paciente, caso desconecte ou caso obstrua, você Sim, volta. Na internação você consegue controlar melhor, né, de sim, sim, visualizar todos os dias a sem dúvida. característica da urina. E nós orientamos se percebeu que está saindo muito depósito, aquela farinhazinha, gente, que fica no conector ou no fundo da bolsa, primeiro, aumentar a ingestão de água, uma coisa bem importante. Então, para o paciente que está internado, hidratação, para o paciente que está no domicílio, ingestão de água, para tentar diluir, porque às vezes é só a urina concentrada. Caso não Sim, resolver, eu tenho que fazer a troca, porque senão vai obstruir daqui a pouco. E aí começa com sim, aquele sim, drama de perde urina em volta do catéter. Aí acham exato. que é porque o catéter O é balão muito não está fino, inflado. ou Ou o balão. acha que é porque o balão não está insuflado. Gente, Exato, não. A exato, urina exato. drena em volta porque está Sim. obstruído. A água sai por onde é mais fácil, eu sempre falo isso, né? Sim, é o caminho de menor resistência. Sim, sim. Então, perde urina ao redor do catéter se tiver obstruído ou se o paciente tiver hiperatividade detrusora, que é uma outra condição. Então, pode ser que a Exato. bexiga fique contraindo, enquanto deveria estar ali relaxada. E pode ser que o catéter não dê conta de drenar sozinho nessa contração do, Exato. do detrusor. Então, é possível ter perda nesse cenário também, porque tem pacientes que já têm história de hiperatividade e foi cateterizado. Então, isso pode levar a perda e precisar de medicação anticolinérgica associada para diminuir. Então, gente, não adianta Legal. aumentar a calibre do catéter, não adianta aumentar o volume do Nem insuflar balão. mais o balão. Sim, Tá. o balão serve única e exclusivamente para não deixar o catéter sair da bexiga. Então, Isso. Balão também é um problema, né, Gia? As pessoas nunca sabem quanto vão colocar no balão, então é preciso ver primeiro a orientação do fabricante,
porque se o fabricante orienta que o balão vai ficar redondinho com 15 ml, você põe 5, ele fica redondo de um lado só, né? E aí essa face que fica mais, que não preenche, ela vai encostar na parede da bexiga, a ponta do catéter encosta na parede da bexiga, então tem que dar uma olhada na recomendação do fabricante. E também, por que vai usar esse catéter? Vai irrigar? O catéter é bem calibroso, vai ter que colocar os 30 ml. Mas é um catéter que não é muito calibroso, vai colocar só para um controle de micção, 10 ml no adulto é suficiente. A gente usa 10 ml aqui. Sabe que essa questão do balão dá uma dissertação de mestrado, né, Dejanira? Dá. Porque ninguém Mas fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso, Então, quando ninguém fala, eu acho que é uma lacuna importantíssima para pesquisa. Sim. Então, quem gosta da área, eu acho que é uma pesquisa valiosíssima para virar recomendação. Porque tem um cenário obscuro aí na insuflação do balonete. Exato. Eu comecei a trabalhar na área em 2004 e eu lembro que um pouquinho antes tinha saído um artigo que foi uma revisão bem interessante que a professora Maria Alice Leles a respeito da caracterização vertical e permanência. Tô falhando a conexão, Gi. Voltou? Voltou. Até onde você ouviu? Até o sobrenome da Maria Alice Leles, aí cortou. Então, a professora Maria Alice Leles, com outras duas autoras, fizeram uma revisão e trouxeram verdades e mitos a respeito do cateterismo, né, vesical de permanência. E eu lembro que eles trouxeram uma discussão bem interessante a respeito do potencial de estímulo de hiperatividade detrusora pelo balão. Sim. Então, pensando, 30 ml é um volume alto mesmo. Exatamente. Sim. É um volume alto que fica no colo vesical, onde tem os receptores de estiramento que vão perceber que aquilo ali é um volume. Então, se a pessoa já tem uma bexiga sensível ou já tem uma tendência à hiperatividade, esse volume do balão pode levar a desejo miccional mesmo com o catéter ou até levar à perda. Então, tem paciente que a gente passa o catéter e ele fica reclamando o tempo todo, eu quero urinar, eu quero urinar, eu quero urinar, porque para eles é uma sensação constante, é horrível, para algumas pessoas a utilização do catéter é horrível, mesmo com 10 ml, ele sente esse incômodo, né? E aí você acaba tendo que tirar o catéter desse paciente porque ele não suporta permanecer com esse balão insuflado. Sim, então o balão é um negócio obscuro, gente, não tem uma resposta fechada. O que a gente sabe é que aquele volume que está no catéter é o máximo que você pode insuflar, né? Porque se você insuflar mais, pode inclusive romper o balão. A gente costuma insuflar com menos aqui por conta de... São pacientes que já têm disfunções miccionais, já têm hiperatividade detrusora, mas a experiência da Dejanira, por exemplo, é de, em alguns casos, insuflar sem nenhum problema. O volume recomendado pelo fabricante, inclusive pensando nessa homogeneidade da insuflação. Tem uma pergunta, Dejanira, se vocês testam o balão antes. Essa é uma outra questão bastante discutida também. Eu entrei já em alguns fóruns de discussões, principalmente fora do país, existe uma ideia de não se testar o balonete do catéter, e a alegação é de que quando você testa, o balão distende e ele não volta mais para a condição normal dele, fica ali um abaulamento, né, uma barriguinha. Eu concordo. E quando você for passar o catéter, vai machucar a uretra. Eu não confio muito nos nossos equipamentos, porque a gente tem problemas a gente usa a melhor bolsa que existe, coletora de urina, na minha opinião, e a gente está com problema recolhendo todo o lote agora. É uma empresa né, super tem problemas e a gente teve problema com ela. Foram 8 bolsas que rasgaram, então eu testo sim o catéter. O que eu tenho bastante cuidado? Injeto a água, vejo se não vaza lá, se não vaza na válvula, porque muitas vezes a válvula está com problema. Desinsuflo completamente o catéter e observo se lá na região do balão ficou alguma ruguinha, alguma barriguinha, e eu dou uma puxadinha nesse catéter para compensar e ele voltar ao normal, e ele volta. Então eu continuo fazendo o teste.
Isso que é O que legal, essa discussão, né? Porque a gente vai vendo como que cada um faz mesmo na sua realidade, o porque de não tem receita de silicone bolo, chega, né? o de silicone, Gi, chega a fazer uma ruga em volta, uma ruga mesmo. E aí, quando Sim. você vai passar, essa ruga vira um obstáculo. Então, você tem que dar uma puxadinha e aí ele volta a esticar, e fica no formato normal dele, Uhum, né? Então, uhum, eu testo, uhum. não consigo não testar. Porque eu acho Sim. que se eu não testar, daqui meia hora o balão não vai insuflar, ou depois ele não vai desinsuflar na hora de tirar o catéter. Sim, e você vê que tem pessoas dizendo, eu também testo, tem pessoas dizendo, eu também não testo. Eu não testo. Eu não testo por Então, essa questão, assim, de não tinha pensado em puxar depois para tirar essa deformidade que faz. Mas eu não testo, não tive problema até hoje. Mas pode existir? Sim. Pode ser que um dia o paciente pode. perca. É que os meus pacientes são ambulatoriais. Pode ser que ele perca o Uhum. catéter e tenha que voltar para passar? Pode ser, mas eu não testo. Então, vocês entendem que o que tem em recomendação, a gente segue o que está na recomendação. Nem sempre o que está na recomendação também funciona para todos os casos. Quando não tem na Sim. recomendação, a gente precisa ser protagonista disso. E aí, vendo o que funciona para a tua realidade, né? Perguntaram também em relação ao período de troca de bolsa. Gente, não tem período de troca de bolsa, porque é sistema fechado, né, Dejanira? Quer falar um pouquinho Sistema sobre isso? fechado, Gi. Eu já tive problema com três fabricantes de bolsa. A gente já trocou lá no hospital nossos fornecedores 2 vezes e todas elas dão problemas. Um dos fornecedores me disse que eles garantem a bolsa por 7 dias. Utilizando mais que 7 dias, eles não podem garantir. Então, a gente Meu deixou de Deus. utilizar a bolsa desse fabricante e passou a utilizar uma outra que é essa que vem dando problemas, e agora eu recebi uma carta do fabricante dizendo que eles revisaram todo o processo de produção e que não teremos mais problemas, estamos trocando o lote. É, então, bolsa é um problema. Eu sei que lá fora tem até uma recomendação de troca semanal. Aqui a gente não troca, no hospital a gente não troca. A Mas gente vai troca trocar semanal da bolsa ou da do bolsa, da sistema? bolsa, da Sério? bolsa, sério. Porque a Tem recomendação do alguns, CDC é manter, né? Manter sistema fechado manter. desde a inserção, conectar antes de passar o catéter e Isso, se isso, tiver isso. desconexão ou Já problema com a existem, bolsa, trocar tudo, né? já existem até alguns sistemas que já vêm pré-selados. A bolsa já vem conectada. A Bard Sim. faz isso lá fora. Conecta, Aham. tem um Uma selo, vedação. uma vedação para você não desconectar. Uhum. Alguns urologistas, eles aqui têm o hábito de darem a bolsa leg bag para o paciente, e aí eles dizem, à noite você põe a bolsa grande, durante o dia você usa a bolsa, a leg Hum. bag. Então o paciente fica abrindo e fechando todos os dias essa bolsa. Quando o paciente vem com essa recomendação, eu explico o que pode acontecer. Olha, cada vez que você abrir, pode entrar uma bactéria, então a escolha é tua. Seguir Uhum. aquilo que o urologista recomendou ou né, tentar se adaptar à bolsa grande. Uhum. A gente não troca a bolsa aqui. Se houver desconexão, Troca perfuração na tudo. bolsa, troca tudo. Troca Tá. tudo. Em relação à antisepsia pré-cateterismo, o que vocês usam e qual que é a área de antisepsia? A técnica, né? Tá, a gente faz uma higiene íntima antes do cateterismo, com água, com clorox desgermante. Então, faz uma Uhum. boa antisepsia região suprapúbica, inguinais, períneo, ânus, faz toda essa higiene, A seca. higiene. E aí, no momento do cateterismo, a gente faz a antisepsia com o clorox aquoso, Uhum. é, com bolinhas de algodão, fazendo a higiene apenas da região genital. Então, no homem, só o pênis, Periuretral, né? né? Isso. E na mulher, só os grandes lábios, pequenos lábios e o meato, né? Com o Uhum. clorex desgermante. Se o paciente é Uhum. alérgico ao clorex desgermante, ou pacientes que fazem o cateterismo de alívio, a gente não usa o clorox. A gente mudou para o Cavilon limpador, que é um limpador que tem PHMB, que também é Uhum. um antisséptico, né? Porque a gente notou que o uso do Clorox constantemente, ele
prejudica a mucosa. Né? A gente tem Uhum. pacientes que ficam hiperemiados, tem prurido, Sim. é, e a gente acaba tendo aí a invasão fúngica muitas vezes. Então, no Isso paciente no mais intermitente. isso, no intermitente a gente Aham. usa só o Cavilon limpador. É um spray, Uhum. né? A gente Com faz PHMB. isso com PHMB. Uhum. Então é possível pensar em outros produtos com PHMB em substituição para o cateterismo intermitente, gente, porque aí são mais vezes no dia que você expõe aquela Isso. mucosa à agressão de um antisséptico. Então, bem legal E essa até porque experiência. quando a gente olha os estudos, né, Gi, a gente não tem ninguém que afirmou que você realmente precisa utilizar um antisséptico, né? Sim. Tem estudos, não, tem que usar, não, não tem. Eu usei soro, água e sabonete e o antisséptico e não tive nenhuma diferença nas taxas de infecção. Sim. Então, às vezes o paciente é alérgico, a gente acaba não utilizando e não vê infecção acontecer nesse paciente. Então, entre a Uhum. lesão e o risco de infecção, eu prefiro não utilizar o Clorox e manter a genitália íntegra, porque as lesões ficam bem feias mesmo com o Clorox, sabe? Uhum, sim, eu tive essa experiência com sabonete mesmo para orientação de cateterismo intermitente limpo, que não dá para usar sabonete em todas as cateterizações Sim, porque sim. detona a mucosa. Então é Acaba água com ou lenço umedecido para quando é a a técnica flora, limpa, né? né? Sim. O pessoal está perguntando bastante em relação. Ah, só compartilhando, assim, a minha experiência aqui é bem parecida. A gente faz a higiene com antisséptico desgermante antes, mas aí na cateterização a gente faz antisepsia periuretral, do meato para fora, no homem só glande, na mulher só pequenos lábios. Porque Sim, muita sim. gente ainda usa uma técnica que a gente aprendeu há muito tempo, que é aquela de fazer o triângulo, os shorts. Aí você acaba Não, não, não. manipulando uma área Sim, desnecessariamente, sim, né? sim, sim. Aí, em relação. Ah, perguntaram se solução salina pode ser utilizada ao invés do antisséptico. Não tem nada dizendo a respeito disso ainda, né? O CDC de 2009 disse que talvez publicações futuras mostrassem que água estéril ou solução salina estéril fosse suficiente, mas não tem estudos que respaldem essa decisão ainda. Então, a experiência da Dejanira com PHMB já é uma evolução, né, da utilização do uso do Sim. antisséptico. E a gente Tá. deixou de usar o Povidine, Gi, porque o iodo é indutor de alergia e também ele Sim. manchava demais o enxoval, né? Sim. E aí a gente deixou de utilizar, mas não tem nenhum estudo que fale que o Clorox é melhor que o Povidine, né? Pelo menos eu não encontrei nenhum. Por que que a gente mudou? Porque tinha um estudo que falava que Clorox era mais eficaz na inserção de catéter venoso. Então a gente pensou, Uhum. bom, se funciona para catéter, deve funcionar também para Sim. genitália, vamos usar o aquoso, e a gente começou e tem um bom resultado com o Clorox. Fora essas Perfeito. lesões que a gente né, Sim, aprendeu a no não utilizar. intermitente, sim. O pessoal está perguntando bastante em relação à lubrificação. Lidocaína gel ou gel hidrossolúvel, injeta ou não injeta no caso do homem, e se injeta, injeta quanto e como? Tá. A gente usa aqui no hospital uma embalagem de xilocaína que ela é bem prática, ela já vem numa seringa, ela vem com Uhum. 10 ml e ela já vem Uhum. com um biquinho, então é só você conectar ali no meato uretral masculino e injeta. Na mulher a gente só lubrifica bem o catéter e no homem a gente injeta os 10 ml. No adulto, homens com mais de 12 anos. Nas crianças, não, a gente só lubrifica o catéter e não introduz. A gente utiliza 10 ml. Nos pacientes que eu sei que têm próstatas aumentadas, histórias de falso trajeto, eu acabo utilizando 2 tubetes, né? Eu uso 20 ml de xilocaína. Aí demora a urina a drenar, porque aí fica toda aquela xilocaína vai para dentro da bexiga, Obstrói. né, obstrói. Mas eu acabo utilizando 2. Vejo, às vezes, urologistas usando 4, 5 tubos para conseguir passar o catéter. O papel do lubrificante é extremamente importante, porque uma que ele vai abrir um espaço que virtualmente é fechado, né? Ele vai abrir para o catéter passar com mais facilidade, vai evitar que haja trauma durante a passagem, é,
e também ele faz uma analgesia, né? Muitos pacientes utilizam, cadeirantes que não têm sensibilidade, utilizam o gel à base de água, né? Que não tem o anestésico, então não tem, o anestésico é mais geralmente justamente para os pacientes que têm sensibilidade, né? Uhum. Então, a gente usa o anestésico. A importância também é de, se você utilizar o gel, que ele seja estéreo. Então, os tubos de lubrificantes que a gente tem muitas vezes no hospital público, é aquele tubo de 20 ml da xilocaína, e aí a gente usa metade, guarda na gaveta e depois usa em outro cateterismo. Ele não está estéreo, né? Então, não dá para Sim. utilizar. Então, a importância é que ele esteja estéreo, que ele seja anestésico se o paciente tem sensibilidade, mas ele Uhum. precisa ser utilizado. Alguns pacientes fazem Uhum. cateterismo de alívio, não usam, eu não uso, eu estou acostumado, eu passo saliva, né, eu já ouvi isso, ou eu pego a água do chuveiro e molho o catéter e passo. Já Então, mal ouvi sabe ele o também. tanto que ele está causando microlesões nessa uretra, que vão acabar resultando numa estenose em algum momento, né, se Tá. ele Para passa... cateterismo intermitente e estéreo, você injeta também na uretra do homem? Injeta, Todas as injeta. vezes? Todas as vezes. Todas as vezes Tá. a gente injeta. Uhum. Nunca li nada sobre não injetar. Você tem alguma contraindicação, Gi? O que Não tem vocês nada acham? escrito, é uma outra área que precisa ser pesquisada. Agora, por senso comum, assim, por discussão com urologistas, para cateterismo intermitente limpo, a gente não indica injetar pela mobilização de flora distal para proximal. Então, a uretra distal é mais contaminada, a uretra Entendi, proximal menos. Então, se você entendi. 4, 6 vezes por dia injeta o lubrificante, ele está levando essa concentração de bactéria, né, essa colonização distal para proximal. Sim, E sim. outro medo, quando você pensa em cateterismo intermitente limpo, que é de longa duração, muitas vezes o paciente vai fazer ao longo dos anos, né? É a absorção da lidocaína pela mucosa, porque não se sabe o quanto a mucosa uretral pode absorver essa lidocaína e o quanto ela pode impactar na parte cardiológica. Então, como não se Cardíaco, sabe, né? a gente acaba Sim, não sim. usando. Mas isso para cateterismo intermitente limpo. Não usando aspas, assim, até tem experiências de alguns médicos de um grupo de urologistas canadenses que é a injeção de 1 a 3 ml, aí não lidocaína, mas gel hidrossolúvel. Porque no caso de cateterismo intermitente limpo não tem que ser estéreo, né? Então, Sim, você pode abrir um frasco e manter a utilização desse frasco de um gel vaginal, por exemplo. Então, sim, existe sim. essa possibilidade, mas a gente acaba utilizando muito a lidocaína no hospital porque é o que a gente tem de estéreo, né? Sim, é o que tem de estéreo. Deixa eu ver que tinha mais algumas perguntas aqui. Se você espera, depois que você injeta a lidocaína com a seringa, você espera um tempo para passar o catéter, já tira a seringa e passa, como que é? Depende do paciente. A gente sabe que a xilocaína na mucosa, ela leva de 1 a 3 minutos para promover um efeito anestésico, né? Então, se o paciente está acordado, se é um paciente que você sabe que é bastante sensível, a gente espera um minutinho, pelo menos, antes de passar. Para fazer o efeito anestésico, Para né? ter o efeito anestésico, tá? Na Uhum, bula vai dizer de 1 a 3 minutos para ter o efeito anestésico em mucosa. Então eu espero tá. um pouquinho sim, mas não mais que 1 minuto. Um Sim, minuto e acho que normalmente. é importante também não fazer aquela injeção muito rápida, né? Porque Sim, acaba sim, sim, transbordando sim. todo o Sim, porque a uretra conteúdo. está fechada, Sim, se você injeta devagar, ela vai abrindo, né? Se você injeta sim, rápido, ela abre só um ela só pedaço e aí começa. transborda. Isso, só transborda, exatamente. Aí a Dilina perguntou a respeito da Clorex se aquosa ou degermante. A Dejanira falou das duas, né? A degermante para Isso. fazer higiene genital antes de começar o Com procedimento e para água, fazer a isso. antisepsia, a aquosa. Aquosa. É isso, né, Dejanira? Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que um tema, a gente tem só 5 minutinhos, mas um tema que nós ainda não discutimos e que também gera uma certa controvérsia nos hospitais é o treino vesical para tirar o catéter vesical de permanente. Nossa, esse é um problema sério. É, a dor de Bom, cabeça. eu nunca encontrei nenhum estudo que tivesse uma forte evidência
de que exercício vesical funcione, né? Levei essa questão numa reunião de urologistas, a gente tem um GMA aqui no hospital, que mensalmente os urologistas se reúnem, levei essa questão até eles, eles disseram, mas por que você está discutindo isso, Dejaniro? Ninguém nunca mostrou que isso funciona. Tá, tudo bem, então é um assunto que a gente não vai ter isso como rotina aqui no hospital, imagina, não vai ter. Tá bom. E aí, esses dias eu me surpreendi com uma prescrição de um urologista pedindo exercício vesical. Eu peguei o telefone, liguei para ele, disse, eu queria entender o que foi que o senhor... Não, eu só queria um teste para saber se ele tem a sensação plena. Eu falei, ah, tá, então não é exercício que o senhor quer, né? Então, exercício vesical a gente não faz, até porque o esfíncter está ali atravessado por um tubo, né? E aí você vai situação normal, tem um balão dentro da bexiga. Isso, e você vai deixar 2 horas fechado, depois abre e deixa 20 minutos aberto, às vezes eles prescrevem isso. 2 horas muitas vezes não é suficiente para encher uma bexiga, ou às vezes enche e transborda, né? E aí você tem uma bexiga excessivamente cheia, quando não esquecem a pinça clamp fechada, e aí fica mais que 2 horas, porque isso também acontece no Einstein. A gente tem o fator humano, né? Então, às vezes, fecha, então a gente não deixa fazer aqui no hospital, não deixa. A gente não faz também. A gente entra em contato com ele, explica, é sempre uma discussão, ah, não, mas eu tenho essa experiência, eu tenho 40 anos de experiência, tá, mas o senhor publicou? Não, então a gente não pode fazer só por prática. Eu costumo dizer que o guideline do CDC diz para não fechar nunca. Você só usa o clamp para fechar, passar o paciente para a maca ou passar o paciente para a cadeira, já abrir. A gente nem fecha para passar para a maca. Viu, porque tem a válvula anti-refluxo, né? E tem a válvula anti-refluxo também. A gente só fecha em 3 situações. Se vai colher sangue, se vai colher urina. Se o médico pede para deixar fechado, porque às vezes ele tem a cistostomia e tem a sonda, né? Então fica uma aberta e uma fechada. Que daí tá drenando por outro lugar. E a outra questão é se vai colher exame, se o médico pede. Eu não lembro a terceira condição, mas se o médico pede, no caso, drenar por outro lugar, né? Tipo, fecha uma para drenar por outra. A gente não fecha por essa questão. Para fazer ultrassom. Tá? E aí a gente deixa fechada, mas controla ali não mais que 2 horas. Sim. A gente sempre fala dessa questão, a indicação é nunca fechar, porque é uma ponte aberta do ambiente para dentro da bexiga. É uma ponte que não é estável, então ela se movimenta, leva micro-organismos de fora para dentro. Então, é uma urina que é contaminada que você está fechando e permitindo proliferação bacteriana. Exatamente. Então, falando de disfunção miccional, não vai fazer diferença. Fechar e abrir não vai fazer o paciente urinar melhor quando você tirar o catéter. Tem médico que bate o pé e quer fazer, a gente não pode também contra a ordem médica, então tá bom, vamos fazer. E aí tira a sonda, né, o catéter, e o paciente faz retenção, quer dizer, não adianta. Sim, na prática, vai fazer. Se tiver disfunção neurológica, vai fazer retenção. Deixa eu só falar uma coisinha antes da gente terminar. Para quem quer reduzir infecção urinária, né, no paciente que faz a utilização de catéter vesical... Pode falar que talvez caia por causa do tempo que está contando regressivo, mas assim, ó, se cair, eu abro em seguida. Daí eu já te chamo de volta, a galera reconecta e a gente finaliza, tá bom? Só caso cair, mas pode falar. Perfeito. Eu só queria falar, então, dos cuidados que a gente tem que ter com o catéter vesical, que não é só o Einstein que consegue fazer isso, qualquer hospital consegue. Então, passar o catéter vesical quando houver uma recomendação expressa, tá? Então, não é aquele paciente que chegou na UTI e já ganha o pacote, né? Sonda nasoenteral, sonda vesical, mas ele está acordado, doutor, né? Ele pode pedir o papagaio, não, passa a sonda vesical. Então, passar o catéter vesical de demora no paciente que tiver uma boa indicação. Lembrar de revisar diariamente se ele precisa desse catéter. Então, todos os dias, ele ainda precisa desse catéter, porque senão ele vai ser esquecido e esse catéter vai ficar mais tempo que o necessário. Higienizar muito bem as mãos antes de tocar na bolsa e no catéter. Higiene das mãos sempre. Bolsa longe do chão, tá? Tem um trabalho de uma enfermeira que ela não tinha muita